Fala pessoal, começamos aqui mais um Legislação Direto ao Ponto e o assunto de hoje é norma de circulação, parte prática, tá? Nessa aula a gente vai aprender de quem é preferência, quem vai primeiro, quem vai por último, vai aprender inclusive essas pegadinhas aí relacionadas à preferência, porque é muito comum o aluno chegar nessa aula e achar que vai cair somente a pergunta de quem é a preferência. E essa não é a única pergunta que pode cair, tranquilo? Então nós vamos começar com o exemplo mais simples que eu posso ter quando o assunto é norma de circulação, que são dois veículos, um à direita do outro, aonde a gente tem que sempre observar a direita do veículo e não a direita do desenho. As pessoas têm o hábito de olhar para o desenho e achar que a preferência é da direita do desenho, mas não é. Então eu tenho esse exemplo aqui, ó, o veículo vermelho e o preto. Tá? Como é que vai funcionar essa situação aqui? Existem duas formas de ensinar. Tem gente que fala assim, ó, a preferência é de quem está à sua direita. O que eles querem passar quando eles estão ensinando isso? Eles querem passar o seguinte: se o vermelho chegou e olhou para a direita e viu alguém, ele fica quieto. Essa é uma forma legal de ensinar, tá? A preferência realmente é de quem está à sua direita. E tem gente que fala que a preferência é de quem tem a direita livre. Mesma coisa. O preto chegou, olhou para a direita, não viu ninguém. Então a preferência é de quem olhou para a direita e não viu ninguém. Ou então, imaginando você na vida, é o seguinte: chegou no cruzamento, olhou para a direita, viu alguém, fica quieto. Não viu ninguém? Tem tudo para a preferência ser sua. Tranquilo? Então, nesse exemplo aqui em específico, a preferência é do preto. Tá? Lembrando, pode cair na prova de quem é a preferência, mas também pode ser que caia um exercício fácil como esse que está aqui na tela e pergunte de quem não é a preferência. No caso, não é do vermelho. Tá bom? Então, próximo exemplo, eu tenho 3 veículos, vale a mesma regra, você vai olhar a questão da direita. Então, o vermelho chegou, olhou para a direita, viu alguém? Viu. Então ele fica quieto. O preto chegou, olhou para a direita, viu alguém? Viu. Então ele fica quieto. O amarelo olhou para a direita, viu alguém? Não viu. Então a preferência é dele. Tranquilo? Então a preferência é de quem vem à direita. Ou seja, a preferência nesse caso aqui é do amarelo sobre o preto, do preto sobre o vermelho. Ou do triângulo sobre o quadrado e do quadrado sobre a bola. Na prova, isso pode cair de diversas formas. Pode cair através de cores, formas, números, letras. Mas o importante é você entender que a preferência é de quem vem à direita, tá? Então, já tivemos um exercício mais simples, onde eu perguntei de quem é e de quem não é a preferência. A preferência é do preto, não é do vermelho. Tivemos um exercício um pouco mais complexo, onde eu tenho mais um veículo aqui. A preferência é do amarelo sobre o preto, do preto sobre o vermelho. Bola para frente. Agora a gente tem uma dica muito legal. Isso não está no Código de Trânsito, mas é uma dica que eu gosto de usar em sala de aula para o aluno que ainda está em dúvida na questão da direita e do funcionamento da norma de circulação. Como é que funciona essa dica? Em primeiro lugar, a gente vai observar de quem é a prioridade. Lembrando que a gente tem uma aula de norma de circulação teórica que eu explico que prioridade é bombeiro, ambulância, polícia, veículos de utilidade pública e batedores. Essa turma possui prioridade quando em caráter de emergência. Então, se você tem um exercício com um desses veículos, com certeza a prioridade é de um deles. Tá? Mas na prova, a normalidade é cair menos prioridade e mais questões de preferência, tá? Lembrando que o trilho está acima desses veículos todos aí, ou seja, trem, metrô vai passar na frente desses veículos todos, porém trem e metrô cai pouco na prova. Eu, pessoalmente, nunca vi uma questão com desenho de um trilho, com desenho de um metrô, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, em primeiro lugar, você vai procurar prioridade. Depois, você vai seguir a regra da direita livre, que é o que eu acabei de explicar. E por último, você vai considerar a seta do veículo. Como assim, Pedro? Vamos para um exemplo prático que eu vou explicar isso. A gente tem aqui um exercício fácil. A gente acabou de aprender a norma de circulação, questão de direita livre, onde a gente viu que quem olhar para a direita e não ver ninguém, vai ter a preferência. Né? Porém, em algumas situações eu tenho essa seta aí, ó, que pode confundir vocês um pouquinho. Mas essa seta, vocês têm que ficar espertos, porque é a dica que eu acabei de explicar. A última coisa que você vai considerar vai ser a seta. Antes de olhar a seta, você tem que procurar saber se tem alguém com prioridade, você tem que procurar saber se tem alguém com direita livre. Tá? Então, nessa situação, tem alguém com prioridade? Não. Eu não tenho batedor, não tenho bombeiro, ambulância, polícia, não tenho veículo de utilidade pública. Então não tem ninguém com prioridade. Bola para frente, segundo passo é direita livre. Tem alguém com direita livre? Tem.
Nesse caso aqui, o vermelho está com a direita livre. Ele olhou para a direita e não viu ninguém. Então, a preferência é do vermelho. Ah, Pedro, mas o vermelho vai virar. Não importa. Se ele está com a direita livre, é ele que vai. Tranquilo? Então, na dúvida, sigam essa dica aí que ela é muito boa. Na dúvida vão, prioridade, direita livre, seta. Só pula para o de baixo, ou seja, você está na prioridade, só pula para a direita livre se você não achou ninguém com prioridade. E só pula para a seta se você não tem mais como resolver através de direita livre. Tá bom? Então, próximo exercício é uma pegadinha. Eu tenho aqui uma rua e uma avenida e a tendência é a gente achar que a preferência é sempre da via mais larga. Isso não procede, tá? A única via que possui preferência sobre as demais é a rodovia. As demais, isso não procede. A preferência aí seria, por incrível que pareça, do verde sobre o vermelho, tá? Aí a pessoa fala, poxa, mas a preferência da rua sobre a avenida? É assim que vai funcionar. Preferência da rua sobre a avenida, tá bom? Nesse exemplo, não que a avenida tenha preferência sobre rua, mas o fato é que o verde ele está à direita do vermelho. Se o vermelho olhar para a direita, ele vai ver o verde. Então é assim que isso vai ser resolvido. Tá bom? Inclusive polêmica isso daí, né? Mas é assim mesmo, tá, gente? Preferência de quem vem à direita. Bola para frente. Aqui eu tenho dois motivos que fazem com que o preto seja o último. Quais são esses dois motivos? O primeiro é que tem uma placa de parada obrigatória para ele. E quem está atrás do par é o último. O segundo é que tem gente à direita dele. Nesse exemplo aqui, ó, a preferência vai ser do verde sobre o vermelho e do vermelho sobre o preto. Tranquilo? Questão de prova, preferência do verde sobre o vermelho e o vermelho sobre o preto. Por que a preferência é do verde sobre o vermelho? Porque o verde olhou para a direita e não viu ninguém. Tá? O vermelho olhou para a direita, viu o verde, e como eu disse no começo da aula, se você olhou para a direita e viu alguém, a preferência é desse alguém. Tá bom? Bola para frente. Nesse exemplo aqui, ó, que é mais ou menos o último, eu só mudei o lugar do pare. Tá? Nesse exemplo, o verde tem um pare. E quem está atrás do par é o último. Então, nessa situação, como é que vai funcionar? O vermelho vai primeiro, porque é como se ele tivesse olhado para a direita e não tivesse visto ninguém. Ah, mas ele viu o verde. Sim, mas ele viu um pare. Tranquilo? Então, a preferência é do vermelho sobre o preto e do preto sobre o verde. A ordem vai ser vermelho, preto e verde. Ok? Bola para frente. Esse exemplo é muito bacana e ele nos traz para essa regrinha que eu passei aqui, ó. Em primeiro lugar, vai prioridade, depois vai direita livre, por último vai a seta. Então, se eu procurar alguma prioridade, eu não vou conseguir resolver naquele exemplo. Se eu procurar a direita livre, eu também não vou conseguir. E a única solução que eu tenho, então, foi a seta. Olha só, se eu procuro prioridade aqui, tem alguém? Não, não tem bombeiro, não tem ambulância, não tem polícia, não tem ninguém. Tem alguém com direita livre? Tem, mas eu também não consigo resolver dessa forma. Assim, a única coisa que me restou foi considerar as setas. Nesse caso aqui, a preferência de quem vai seguir reto, a preferência do vermelho. O que o preto teria que fazer? Ele teria que se deslocar até o ponto central da via, esperar o vermelho passar e depois seguir na conversão dele. Tranquilo? Bola para frente, próximo exemplo. Eu tenho aqui um SAMU com a sirene ligada. Se eu for seguir aquela regra do 1, 2, 3, prioridade, direita livre e seta, eu vou começar na prioridade. Tem alguém com prioridade nesse desenho? Sim, eu tenho o SAMU. Então, nesse caso, ao ouvir sinal sonoro, o que o verde tem que fazer? Ele tem que se deslocar o máximo para a direita e deixar o SAMU ultrapassar. Então, a questão aí vai funcionar assim, ó. SAMU vai primeiro, depois vai o verde, depois vai o preto, depois vai o vermelho. Tá? Então, se eu for responder bonitinho, SAMU sobre o verde, verde sobre o preto, preto sobre o vermelho. Bola para frente. Nesse exemplo, eu tenho um SAMU aqui, só que eu não tenho nada falando que a sirene está ligada. No último exercício, eu tinha escrito aqui, ó, sirene ligada. Agora não tem mais. Então, nesse exemplo, como é que vai acontecer? Vamos seguir a regra do 1, 2, 3. 1. Tem alguém com prioridade? Não, não tem ninguém com prioridade. 2. Direita livre. Tem alguém com direita livre? Tem o azul. Olha, mas o azul vai virar. Isso não importa, porque a regra é prioridade, direita livre e seta. Eu só vou pular para a seta se não tiver como mais resolver através da direita livre. E tem nessa situação, olha só. O azul está com a direita livre, ele vai primeiro.
Depois, o verde vai estar com a direita livre, seguido do vermelho, do SAMU e por último do preto. Então, se eu for responder bonito aí, a preferência fica azul sobre o verde, verde sobre o vermelho, vermelho sobre SAMU, SAMU sobre o preto, tá? Bola para frente. Último dos exercícios, e esse aqui é um exercício muito importante. É muito comum o aluno ver um exercício com muito carro e se confundir. E não tem necessidade para isso. Se tem muito carro, gente, a prova vai pedir para você considerar 2, ou no máximo 3. O que eles vão pedir para vocês? Considerando o SAMU, o preto e o vermelho. De quem é a preferência? Quando eles pedem para você considerar o SAMU, o preto e o vermelho, eles estão pedindo para você excluir o que o azul vai fazer. Considerando o SAMU, o preto e o vermelho, a preferência é de quem está com a direita livre. E nesse caso, é como se esse azul aqui ó, não existisse. Tá? É como se simplesmente nós tivéssemos um X, alguma coisa em cima desse azul aqui, falando que ele não existe mais. Então você olha a direita livre. Tá? Então a preferência é do vermelho sobre o preto, do preto sobre o SAMU. Eles podem também colocar frases para pedir para você analisar essas frases. Como é que funcionaria isso? Exemplo. Eu posso dizer que a preferência é do preto sobre o SAMU, mas não é do preto sobre o vermelho? E a gente vai separar essa frase. Posso dizer que a preferência é do preto sobre o SAMU? Sim. E posso dizer que a preferência não é do preto sobre o vermelho? Também posso dizer isso. Agora, essa questão estaria errada, essa frase estaria errada se eu tivesse falado assim, ó, preferência é do preto sobre o SAMU e do preto sobre o vermelho. Não. A preferência até é do preto sobre o SAMU, mas ela não é do preto sobre o vermelho. Então, fiquem atentos a isso, tá? Mais uma vez, quando a questão é norma de circulação, eles podem perguntar quem vai primeiro, pode perguntar quem vai por último, podem pedir para você analisar e falar assim, ó, considerando o X e o Y de quem é a preferência, tendo um monte de veículos, podem pedir para você analisar só 2. Então, o grande segredo de norma de circulação não é nem a matéria propriamente dita, porque ela é fácil. O segredo é analisar o enunciado, porque aí sim você vai conseguir se dar bem. Tranquilo? Terminamos aqui mais um Legislação Direta ao Ponto. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima!